Meu nome é Esmeralda e a história que vou contar aconteceu comigo há pouco mais de 2 anos. Sei que parece coisa de filme, dessas tramas que a gente assiste e pensa que jamais aconteceria na vida real. Mas aconteceu. E aconteceu numa noite de sexta-feira, quando o céu estava carregado de nuvens escuras e eu estava carregada de uma tristeza que já não cabia mais dentro de mim. Preciso voltar um pouco no tempo, para que você entenda como eu cheguei àquele ponto de ônibus, sozinha, sem carteira, sem dinheiro, sem documento, a mais de 30 quilômetros de casa, num bairro que eu nem conhecia. Preciso contar sobre Samuel, sobre o casamento que construí com as próprias mãos enquanto ele construía uma vida paralela, que eu demorei anos para enxergar. Conheci Samuel quando tinha 23 anos. Eu trabalhava como florista num pequeno ateliê de arranjos no centro da cidade, um lugar apertado entre uma loja de tecidos e uma papelaria antiga. O ateliê pertencia à Dona Odete, uma senhora de 70 anos que tratava cada flor como se fosse um filho. Eu aprendi com ela a arte de combinar cores, texturas, a entender que um buquê conta uma história antes mesmo de ser entregue. Samuel apareceu numa tarde de terça-feira procurando rosas vermelhas para a mãe dele, que fazia aniversário. Ele tinha um sorriso fácil, daqueles que iluminam o rosto inteiro, e uma voz mansa que me fez prestar atenção em cada palavra que ele dizia. Naquela época, Samuel trabalhava como corretor de imóveis. Não era rico, mas tinha ambição. Falava sobre o futuro, como se já pudesse tocá-lo, como se cada plano que fazia já estivesse garantido. Eu, que sempre fui mais pé no chão, me deixei levar por aquele entusiasmo. Começamos a namorar 3 semanas depois do primeiro encontro. Ele me levava para jantar em restaurantes simples, segurava minha mão enquanto andávamos pelas ruas do centro, me apresentava para os amigos como se eu fosse um troféu que ele tinha conquistado. Eu me sentia especial, eu me sentia vista. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena no cartório, seguida de um almoço na casa da minha mãe. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 17 anos, vítima de um infarto fulminante, e minha mãe criou a mim e ao meu irmão mais novo sozinha, trabalhando como costureira. Ela nunca teve muito, mas sempre deu o que podia. No dia do meu casamento, ela chorou de alegria. Disse que Samuel parecia um bom homem, que eu merecia ser feliz. Eu acreditei nela. Eu acreditei em tudo. Os primeiros anos foram bons. Não perfeitos, porque nenhum casamento é perfeito, mas bons. Samuel conseguiu um emprego melhor numa imobiliária maior, começou a ganhar comissões mais gordas e nós nos mudamos para um apartamento de 2 quartos num bairro de classe média. Eu continuei trabalhando com Dona Odete até ela decidir fechar o ateliê, 3 anos depois do meu casamento. A idade estava pesando, os dedos já não tinham a mesma destreza e ela preferiu se aposentar de vez. Fiquei triste, mas Samuel disse que eu não precisava me preocupar, que ele ganhava o suficiente para nós dois, que eu podia ficar em casa cuidando do lar enquanto ele cuidava das contas. Foi aí que as coisas começaram a mudar. No início, eu não percebi. As mudanças foram sutis, quase imperceptíveis, como uma planta que vai murchando aos poucos porque alguém esqueceu de regá-la. Samuel passou a chegar mais tarde. Dizia que o mercado imobiliário estava aquecido, que ele precisava aproveitar, que os clientes queriam ver imóveis à noite depois do expediente. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Ele era meu marido, o homem que tinha prometido me amar e me proteger até o fim. Depois vieram os telefonemas. O celular dele tocava a qualquer hora, e ele sempre atendia longe de mim. Às vezes no banheiro, às vezes na varanda, às vezes saindo do apartamento e só voltando depois de 20, 30 minutos. Quando eu perguntava quem era, ele respondia com impaciência que era trabalho, sempre trabalho, que eu não entendia a pressão que ele sofria, que eu deveria ser mais compreensiva. Eu tentava ser. Eu me esforçava para ser a esposa que ele queria, a mulher que não reclamava, que não questionava, que aceitava as explicações sem fazer mais perguntas. Mas as perguntas existiam. Elas moravam dentro de mim, cresciam no silêncio das noites em que eu esperava Samuel voltar para casa, fervilhavam quando eu sentia o perfume diferente nas roupas dele. Um perfume adocicado que não era o meu, que não era de nenhum produto que tínhamos em casa. Eu cheguei a procurar nas gavetas, nos bolsos dos paletós, nos cantos escondidos do guarda-roupa.
Nunca encontrei nada concreto. Apenas suspeitas, apenas sombras, apenas aquela sensação incômoda de que algo estava errado. A primeira vez que Samuel gritou comigo foi numa noite de domingo, 6 anos depois do nosso casamento. Eu tinha perguntado de forma suave por que ele não me levava mais para jantar fora, por que tínhamos parado de fazer as coisas que fazíamos no começo. Ele explodiu. Disse que eu era grudenta demais, que eu sufocava, que ele trabalhava o dia inteiro para sustentar a casa e eu só sabia cobrar. Fiquei tão assustada que não consegui responder. Apenas fiquei parada, olhando para ele, enquanto meu mundo interno desmoronava pedaço por pedaço. Depois daquela noite, os gritos se tornaram frequentes. Qualquer coisa servia de motivo. O jantar que não estava pronto no horário que ele queria, a roupa que ele não encontrava no armário, o barulho que eu fazia quando ele tentava dormir. Samuel tinha se transformado num homem que eu não reconhecia. Ou talvez ele sempre tivesse sido esse homem, e eu só estivesse enxergando agora. As máscaras caem, mais cedo ou mais tarde. A dele estava caindo aos pedaços, e o que havia por baixo era feio, era cruel, era assustador. Comecei a me isolar. Deixei de visitar minha mãe com a frequência que visitava antes, porque Samuel reclamava que eu ficava tempo demais fora de casa. Deixei de ligar para as poucas amigas que ainda tinha, porque ele dizia que eu ficava fofocando ao telefone enquanto ele trabalhava. Deixei de ser eu mesma, aos poucos, dia após dia, até me olhar no espelho e não reconhecer a mulher que me encarava de volta. Eu tinha 32 anos e parecia ter 50, não pelo rosto, mas pelo olhar. Um olhar vazio, apagado de alguém que desistiu de lutar. Foi nesse contexto que aconteceu a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira de novembro, e Samuel chegou em casa mais cedo do que o habitual. Eu estava na cozinha, preparando um frango assado que ele tinha pedido no dia anterior. Quando ouvi a porta se abrir, senti um alívio momentâneo, pensando que talvez tivéssemos uma noite tranquila, sem brigas, sem gritos. Mas bastou olhar para o rosto dele para entender que eu estava enganada. Samuel estava com raiva. Uma raiva fria, contida, daquelas que são piores do que os gritos, porque você não sabe quando vai explodir. Ele jogou a pasta de trabalho no sofá, afrouxou a gravata e me olhou como se eu fosse um inseto que ele quisesse esmagar. "A gente precisa conversar", ele disse, e a voz dele tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes, um tom definitivo, como uma sentença. Desliguei o forno e fui até a sala, secando as mãos no avental. Sentei no sofá, do lado oposto ao dele, mantendo uma distância que parecia necessária. Samuel não sentou. Ficou de pé, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. "Eu conheci uma pessoa", ele disse, sem rodeios, sem preparação. "E eu vou ficar com ela." As palavras entraram nos meus ouvidos, mas demoraram para fazer sentido. Era como se ele estivesse falando em outro idioma, um idioma que eu precisava traduzir mentalmente para entender. "Conheci uma pessoa. Vou ficar com ela." Simples assim. Direto assim. Como se 8 anos de casamento pudessem ser resumidos numa frase de efeito, como se eu não merecesse nenhuma explicação mais elaborada. "Quem?" Foi a única coisa que consegui perguntar, e minha voz saiu tão fraca que eu mesma quase não ouvi. Samuel parou de andar e me olhou com uma expressão que misturava desdém e impaciência. "Não importa quem. O que importa é que eu não quero mais isso aqui. Não quero mais você." Não quero mais você. 4 palavras que destruíram o que restava de mim. 4 palavras que fizeram todo o sacrifício, toda a dedicação, toda a anulação que eu tinha praticado, parecer um desperdício absoluto. Eu tinha dado tudo por aquele homem. Tinha aberto mão da minha carreira, das minhas amizades, da minha identidade. E ele me descartava como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Tentei argumentar, tentei perguntar se não podíamos conversar, se não havia uma chance de resolver, de recomeçar. Samuel riu. Uma risada curta, seca, que cortou o ar como uma lâmina. "Conversar? Você não tem nada para me oferecer, Esmeralda. Nada. Olha para você, olha para essa casa, olha para essa vida. Eu mereço mais, eu sempre mereci mais." Engoli o nó que se formou na garganta. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar esse gosto. Levantei do sofá, tirei o avental e coloquei sobre o braço da poltrona. "Então vai."
eu disse, tentando manter a voz firme. Se é isso que você quer, vai. Samuel estreitou os olhos, surpreso com a minha reação. Ele esperava lágrimas, súplicas, desespero. Não esperava que eu o mandasse embora. Mas a surpresa durou pouco. Logo, o rosto dele se fechou novamente e ele deu um passo na minha direção. Eu vou, pode ter certeza, mas antes a gente vai resolver umas coisas. Você vai sair desse apartamento. Ele é meu, está no meu nome, e eu não vou dividir nada com você. O apartamento é nosso, respondi, sentindo uma fagulha de raiva acender dentro de mim. Compramos juntos. Compramos com o meu dinheiro. Você nunca trabalhou direito, nunca trouxe nada para essa casa. O apartamento é meu, e você vai sair. Hoje. Hoje. Ele queria que eu saísse naquela mesma noite, sem ter para onde ir, sem ter como me sustentar. A crueldade era tão calculada, tão friamente planejada, que eu finalmente entendi que estava lidando com um estranho. O Samuel que eu tinha conhecido, o Samuel do sorriso fácil e da voz mansa, não existia. Talvez nunca tivesse existido. Eu não vou sair, eu disse, cruzando os braços. Não sem os meus direitos. Samuel se aproximou mais, invadindo meu espaço, me obrigando a recuar até encostar na parede. O rosto dele estava a centímetros do meu, e eu podia sentir o hálito quente, o perfume da colônia cara que ele usava, misturado com outro cheiro que eu não reconhecia. O cheiro dela, pensei, o cheiro da outra. Direitos? Ele repetiu com escárnio. Você não tem direitos, você não tem nada. Você é só uma mulher que eu carreguei nas costas durante anos, uma mulher que não sabe fazer nada além de cozinhar e limpar. Você acha que algum juiz vai te dar alguma coisa? Você acha que alguém vai acreditar em você? Empurrei o peito dele com as duas mãos, fazendo-o recuar um passo. A raiva tinha substituído o medo, pelo menos momentaneamente. Sai de perto de mim, eu disse, e minha voz não tremeu dessa vez. Sai de perto de mim agora. Samuel ergueu as mãos num gesto de rendição irônica. Tudo bem, tudo bem. Não precisa ficar histérica, vamos fazer o seguinte. A gente sai para jantar, conversa como gente civilizada, resolve isso de uma vez. Pega sua bolsa. Eu deveria ter desconfiado, deveria ter percebido que não fazia sentido ele querer jantar comigo depois de tudo o que tinha dito. Mas eu estava confusa, abalada, sem conseguir pensar com clareza. Peguei minha bolsa, coloquei um casaco por cima da blusa simples que eu usava e segui Samuel até o carro. Ele dirigiu em silêncio durante os primeiros 20 minutos. Eu olhava pela janela, vendo os prédios conhecidos darem lugar a ruas desconhecidas, bairros que eu nunca tinha visitado. Quando percebi que estávamos entrando numa região periférica, longe de qualquer restaurante que eu conhecesse, comecei a ficar preocupada. Para onde a gente está indo? Perguntei, virando-me para ele. Samuel não respondeu. Continuou dirigindo, os olhos fixos na estrada, o maxilar travado. O carro foi ficando mais lento, até parar num ponto de ônibus solitário, numa rua mal iluminada, cercada por terrenos baldios e casas de aparência abandonada. Desce, ele disse sem olhar para mim. O quê? Desce do carro, Esmeralda. A conversa acabou. Olhei ao redor, tentando entender onde estávamos. Não havia ninguém na rua. Não havia nenhum estabelecimento aberto, nenhuma luz acesa nas casas próximas. Apenas o poste do ponto de ônibus, emitindo uma claridade fraca e amarelada. Samuel, isso é loucura. A gente está no meio do nada. Exatamente, ele disse, e finalmente me olhou. Os olhos dele estavam frios, desprovidos de qualquer emoção que lembrasse o homem com quem eu tinha me casado. Você vai descer aqui, vai esperar o ônibus e vai voltar para sei lá onde. Não me interessa. O que me interessa é que você saia da minha vida. Mas eu não tenho dinheiro, minha carteira está em casa. Problema seu. A ficha caiu. Ele tinha planejado tudo. Tinha me trazido até ali sabendo que eu não teria como voltar. Sabendo que eu ficaria perdida, desamparada, numa região que eu não conhecia. Era uma forma de me quebrar, de me mostrar que ele tinha todo o poder e eu não tinha nenhum. Abri a porta do carro e desci, porque não havia outra opção. Assim que meus pés tocaram o asfalto, Samuel acelerou e foi embora, deixando para trás apenas o som do motor e a poeira que o carro levantou.
Fiquei parada, olhando as lanternas vermelhas desaparecerem na escuridão, sentindo o vento frio atravessar o casaco fino que eu tinha vestido. O ponto de ônibus tinha um banco de metal, daqueles corroídos pela ferrugem e pelo tempo. Sentei ali, tentando organizar os pensamentos, tentando decidir o que fazer. Não tinha celular, porque Samuel controlava o único aparelho da casa, e eu só o usava com a permissão dele. Não tinha dinheiro, nem documento, nem qualquer forma de pedir ajuda. A única opção era caminhar. Caminhar os 30 quilômetros que me separavam de casa, ou pelo menos de algum lugar onde eu pudesse pedir socorro. Levantei do banco, determinada a começar a caminhada, quando percebi que não estava sozinha. Do outro lado do ponto de ônibus, encolhida no canto, havia uma mulher idosa. Ela usava um casaco escuro, um lenço cobrindo os cabelos brancos, e segurava uma bengala apoiada no chão. Os olhos dela estavam fechados, e por um momento pensei que estivesse dormindo. Mas então ela falou, com uma voz surpreendentemente firme para alguém da idade dela. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum a pé, minha filha. Não nessa região, não a essa hora. Virei-me para ela assustada. Não tinha percebido que ela estava acordada, muito menos que tinha ouvido a cena toda. A senhora... A senhora viu o que aconteceu? A mulher abriu os olhos, e foi então que eu percebi. Ela era cega. Os olhos dela tinham aquela opacidade característica, aquela ausência de foco que denuncia a falta de visão. Mas ela sorriu, um sorriso gentil, quase maternal. Eu não vi, mas ouvi. Ouvi muito bem. Seu marido é um homem cruel. Ex-marido, corrigi automaticamente, embora tecnicamente ainda fôssemos casados. Ele... ele me abandonou aqui. Eu sei, eu estava prestando atenção. Ela bateu a bengala no chão 2 vezes, como se estivesse chamando minha atenção. Venha cá, sente-se aqui do meu lado. Hesitei por um momento, mas algo na voz dela me transmitiu confiança. Sentei no banco, ao lado da idosa, sentindo o metal gelado atravessar o tecido da minha calça. Como a senhora veio parar aqui? Perguntei, genuinamente curiosa. Uma mulher cega, sozinha, num ponto de ônibus abandonado, parecia tão fora de lugar quanto eu. Eu estava visitando uma antiga conhecida que mora por aqui. Meu motorista teve um problema com o carro e foi buscar outro veículo. Deve chegar a qualquer momento. Ela virou o rosto na minha direção, como se pudesse me ver através daqueles olhos sem luz. Qual é o seu nome, minha filha? Esmeralda. Esmeralda, ela repetiu, saboreando as sílabas. Um nome bonito, nome de pedra preciosa. Estendeu a mão na minha direção. Eu sou Carmen, Carmen de Albuquerque. Apertei a mão dela, notando a pele fina e enrugada, mas também a firmeza do aperto. Carmen de Albuquerque. O sobrenome me pareceu vagamente familiar, mas eu não consegui lembrar de onde. Você está com frio, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Seu casaco é fino demais para uma noite como essa. É o que eu tinha. Carmen assentiu, como se entendesse muito mais do que eu estava dizendo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo o vento agitar as folhas secas no chão, o latido distante de um cachorro, o ruído ocasional de um carro passando na rua paralela. Eu vou te fazer uma proposta. Carmen disse de repente, virando-se para mim com uma expressão séria. Quando meu motorista chegar, você vai entrar no carro comigo. Vai fingir que é minha neta. Vai me acompanhar até minha casa, onde poderá passar a noite em segurança. E amanhã, quando o sol nascer, a gente conversa sobre o que fazer com esse marido que achou que podia te deixar aqui, como se você fosse lixo. Fiquei tão surpresa que não soube o que responder. Uma estranha estava me oferecendo abrigo, proteção, sem pedir nada em troca. Era generosidade demais para alguém que eu tinha acabado de conhecer. Dona Carmen, eu não posso aceitar isso. A senhora nem me conhece. Eu conheço o suficiente, ela respondeu, com uma firmeza que não admitia contestação. Conheço mulheres como você há décadas, mulheres que dão tudo e recebem nada. Mulheres que são descartadas quando deixam de ser convenientes. Eu mesma fui uma dessas mulheres há muito tempo, mas eu tive sorte, tive uma segunda chance, e agora posso oferecer essa chance para outras.
Abri a boca para argumentar, mas nesse momento um carro preto, grande e lustroso, dobrou a esquina e parou diante do ponto de ônibus. Era um veículo caro, daqueles que eu só via em revistas ou passando pelas ruas do centro. A porta do motorista se abriu e um homem de meia idade, vestido com um terno impecável, desceu e veio até nós. Dona Carmen, desculpe a demora. O senhor Antônio teve que buscar o outro carro na garagem da mansão. Não se preocupe, Geraldo, Carmen respondeu, levantando-se com a ajuda da bengala. Esta é minha neta, Esmeralda. Ela vai nos acompanhar até em casa. Geraldo me olhou com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade, mas não questionou. Apenas assentiu e abriu a porta traseira do carro, esperando que entrássemos. Olhei para Carmen, depois para o carro, depois para a rua deserta ao redor. Eu podia recusar, podia agradecer a gentileza e tentar encontrar outro caminho. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo era mais do que uma coincidência. Era uma porta se abrindo, uma oportunidade que eu seria tola de desperdiçar. Entrei no carro, sentando ao lado de Carmen, que acomodou a bengala entre os joelhos e apoiou a cabeça no encosto do banco. Geraldo fechou a porta, deu a volta e assumiu o volante. Em poucos segundos, estávamos em movimento, deixando para trás o ponto de ônibus onde Samuel tinha me abandonado. Durante o trajeto, Carmen não falou muito. Apenas segurou minha mão, num gesto silencioso de solidariedade, enquanto o carro atravessava bairros cada vez mais arborizados, ruas cada vez mais largas, casas cada vez maiores. Eu observava tudo pela janela, tentando entender para onde estávamos indo, tentando processar a reviravolta que minha noite tinha tomado. Depois de cerca de 40 minutos, o carro entrou por um portão imponente, ladeado por muros altos cobertos de era. Uma alameda de árvores centenárias nos conduziu até uma mansão que parecia saída de um filme antigo. Fachada de pedra, janelas amplas, um jardim impecavelmente cuidado e iluminado por postes de ferro forjado. Eu nunca tinha visto nada parecido de perto. Era como entrar em outro mundo, um mundo que eu nem sabia que existia. Geraldo estacionou diante da entrada principal e veio abrir a porta para nós. Carmen desceu primeiro, apoiando-se na bengala e no braço do motorista. Eu a segui, sentindo-me completamente deslocada naquele cenário de luxo e opulência. Bem-vinda à minha casa, Esmeralda, Carmen disse, virando-se para mim com um sorriso. Ou, como seu marido vai descobrir em breve, bem-vinda à casa da mulher mais rica desta cidade. Fiquei parada, processando as palavras dela. A mulher mais rica da cidade, Carmen de Albuquerque. De repente, o sobrenome fez sentido. Albuquerque era o nome de uma das famílias mais tradicionais e poderosas da região, dona de fazendas, empresas e imóveis espalhados por vários estados. E eu estava ali, na mansão da matriarca, convidada a entrar como se fosse da família. A porta principal se abriu, revelando um hall de entrada amplo, com piso de mármore, lustres de cristal e uma escadaria curva que levava ao segundo andar. Uma mulher de uniforme veio nos receber, cumprimentando Carmen com deferência e me olhando com a mesma expressão curiosa que Geraldo tinha demonstrado. Beatriz, esta é minha neta Esmeralda, Carmen disse, usando o mesmo artifício de antes. Ela vai ficar conosco por um tempo. Prepare o quarto azul para ela, por favor. Beatriz assentiu e desapareceu escada acima. Carmen me conduziu até uma sala de estar adjacente ao hall, onde sofás estofados de veludo circundavam uma lareira apagada. Sentamos uma de frente para a outra, e finalmente ela pareceu relaxar, soltando a bengala e apoiando as mãos no colo. Você deve estar cheia de perguntas, ela disse antes que eu pudesse abrir a boca. E eu vou responder todas, mas primeiro, preciso que você entenda uma coisa. O que eu estou fazendo não é caridade, é investimento. Investimento? Em pessoas, em mulheres que foram subestimadas, maltratadas, descartadas. Eu passei a vida inteira sendo subestimada, Esmeralda. Porque sou cega, porque sou mulher, porque nasci numa época em que mulheres não tinham voz. Mas eu provei que todos estavam errados. Construí um império, criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Administrei negócios que homens com visão perfeita não conseguiriam tocar. E agora, aos 84 anos, eu uso meu poder para ajudar outras mulheres a provarem que também podem.
Eu a ouvia, fascinada, tentando conciliar a imagem daquela senhora frágil no ponto de ônibus com a magnata que ela revelava ser. Era uma contradição ambulante, uma lição viva de que aparências enganam. Por que eu? Perguntei genuinamente intrigada. A senhora não me conhece, não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente, Carmen repetiu, usando a mesma frase de antes. Sei que seu marido te abandonou num lugar perigoso, sem dinheiro, sem celular, sem nenhuma forma de pedir ajuda. Sei que ele fez isso de propósito, para te humilhar, para te quebrar. E sei que você não merece isso. Nenhuma mulher merece. Senti os olhos arderem, mas me recusei a chorar. Já tinha chorado demais por Samuel. Não ia derramar mais nenhuma lágrima por ele. O que a senhora quer em troca? Perguntei, porque eu tinha aprendido da pior forma possível que ninguém faz nada de graça. Carmen sorriu, um sorriso que tinha algo de predador, de calculista. Eu quero que você me ajude a destruir homens como seu marido. Não todos, claro, apenas os que merecem. E eu tenho uma lista, Esmeralda. Uma lista de homens que passaram a vida inteira pisando em mulheres, usando-as, descartando-as. Homens que se acham intocáveis porque têm dinheiro, poder, conexões. Eu vou mostrar a eles que estão errados. E você, se aceitar, vai me ajudar. Fiquei em silêncio, digerindo a proposta. Era muito mais do que eu esperava. Muito mais do que uma simples oferta de abrigo. Carmen estava me convidando para uma espécie de cruzada, uma vingança coletiva contra homens que se achavam acima de qualquer consequência. E Samuel? Perguntei, porque era nele que eu pensava, era dele que eu queria me vingar. Ele está na sua lista? Carmen inclinou a cabeça como se estivesse refletindo. Ainda não, mas pode estar, se você quiser. Querer. Eu queria. Queria que Samuel sentisse 1/10 da humilhação que eu tinha sentido naquela noite. Queria que ele perdesse tudo, assim como eu tinha perdido. Queria vê-lo rastejando, implorando, percebendo tarde demais que tinha cometido o maior erro da vida dele. Eu quero, eu disse, e minha voz saiu firme, decidida, sem nenhum traço de dúvida. Carmen estendeu a mão, e eu a apertei, selando um pacto que eu ainda não compreendia completamente, mas que sentia ser o começo de algo transformador. Naquela noite, dormi no quarto azul da mansão de Carmen de Albuquerque, num colchão mais macio do que qualquer cama em que eu já tinha deitado, coberta por lençóis de algodão egípcio que cheiravam a lavanda. Antes de apagar a luz, olhei para o teto alto, para as cortinas de seda, para o silêncio absoluto que envolvia aquele lugar, e pensei em Samuel. Pensei nele deitado na nossa cama, talvez com a outra, talvez sozinho, achando que tinha vencido, achando que eu estava perdida em algum beco escuro da periferia. Ele não fazia ideia do que tinha começado. Ele não fazia ideia de com quem eu estava. Os dias seguintes foram de adaptação. Carmen me apresentou a rotina da mansão, aos empregados que cuidavam de tudo com uma eficiência silenciosa, aos espaços que eu podia frequentar livremente. Ela me deu roupas novas, compradas por uma assistente que parecia saber exatamente o meu tamanho e o meu estilo. Ela me deu um celular próprio com uma linha nova, para que eu pudesse me comunicar sem depender de ninguém. Ela me deu, acima de tudo, algo que eu tinha perdido havia anos: dignidade. Mas Carmen não era apenas generosa, ela era estratégica. Enquanto eu me recuperava do choque, ela planejava. Convocava reuniões com advogados, contadores, investigadores particulares. Recebia relatórios sobre Samuel, sobre os negócios dele, sobre a mulher com quem ele estava me traindo, e compartilhava tudo comigo, sem filtro, sem piedade. A amante de Samuel se chamava Letícia. Ela tinha 26 anos, era secretária na imobiliária onde ele trabalhava e vinha tendo um caso com ele havia mais de 2 anos. 2 anos. Enquanto eu lavava as roupas dele, cozinhava para ele, esperava por ele todas as noites, ele estava com outra. A traição doía, mas o que doía mais era a duração. 2 anos de mentiras, de fingimento, de olhar nos meus olhos e dizer que me amava enquanto planejava uma vida com outra pessoa. Carmen me mostrou fotos. Letícia era bonita, de uma beleza comum, sem nada de extraordinário. Cabelos castanhos, olhos escuros, um sorriso que parecia ensaiado. Ela não era melhor do que eu. Ela era apenas mais nova, mais disponível, mais conveniente. Samuel não tinha me trocado por alguém superior.
tinha me trocado por alguém que ainda não conhecia a verdadeira face dele. Ela vai descobrir, Carmen disse, quando me viu olhando fixamente para a foto de Letícia. Cedo ou tarde, ela vai descobrir quem ele realmente é, e vai sofrer da mesma forma que você sofreu. Homens assim não mudam, Esmeralda. Eles apenas mudam de vítima. Eu sabia que ela tinha razão, mas naquele momento eu não conseguia sentir pena de Letícia. Ela tinha participado da destruição do meu casamento, mesmo sabendo que Samuel era comprometido. Ela era cúmplice, não vítima, e eu queria que ela pagasse tanto quanto ele. A vingança, no entanto, não seria apressada. Carmen insistia nisso. Ela dizia que a pressa era inimiga da perfeição, que uma vingança bem executada exigia planejamento, paciência, precisão cirúrgica. E ela tinha um plano. Um plano que envolvia algo que Samuel jamais esperaria: a troca de documentos. Para entender o plano, eu precisei aprender sobre os negócios de Samuel. Ele não era apenas corretor de imóveis. Ao longo dos anos, tinha começado a fazer transações paralelas, algumas legais, outras nem tanto. Comprava imóveis em nome de terceiros, usava documentos falsificados para simular vendas, desviava comissões que deveriam ir para a imobiliária. Era um esquema pequeno, mas constante, que tinha rendido a ele uma reserva de dinheiro considerável. Dinheiro que ele escondeu de mim durante todo o casamento. Dinheiro que ele pretendia usar para começar a nova vida com Letícia. Carmen tinha acesso a informações que Samuel jamais imaginaria. Ela conhecia gente em todos os lugares, nos cartórios, nos bancos, nas secretarias municipais. Seus investigadores tinham mapeado cada transação suspeita de Samuel, cada documento forjado, cada rastro que ele deixou para trás, achando que ninguém estava olhando. E agora, com tudo isso em mãos, era hora de agir. O plano era elegante na sua simplicidade. Samuel estava prestes a fechar o maior negócio da carreira dele: a venda de um terreno, nos arredores da cidade, para uma incorporadora que planejava construir um condomínio de luxo. A comissão seria milionária, o suficiente para ele deixar o emprego, se mudar para outro estado e começar do zero com Letícia. Ele estava tão confiante que já tinha avisado a imobiliária sobre a saída, já tinha reservado passagens de avião, já tinha escolhido o apartamento onde moraria. O que ele não sabia era que o terreno em questão tinha um problema. Um problema grave, que Carmen tinha descoberto através de seus contatos. A documentação original do terreno tinha sido adulterada décadas atrás, numa época em que as fiscalizações eram mais frouxas. O verdadeiro dono do terreno não era quem aparecia nos registros. Era uma fundação beneficente, criada por uma família tradicional da cidade que tinha doado aquelas terras para fins sociais e nunca autorizou a venda. A incorporadora não sabia disso. Samuel não sabia disso. Ninguém sabia, exceto Carmen e as pessoas que ela tinha contratado para descobrir. O plano era simples: deixar Samuel fechar o negócio, receber a comissão, gastar o dinheiro. E então, quando ele estivesse mais confiante, mais seguro, mais convencido de que tinha escapado impune, a verdade viria à tona. A documentação real do terreno seria entregue às autoridades. A incorporadora descobriria que tinha comprado um imóvel que não poderia ser utilizado. E Samuel, que tinha intermediado a venda usando documentos que ele sabia serem questionáveis, seria responsabilizado. Não seria uma vingança violenta, nem dramática. Seria uma vingança burocrática, silenciosa, implacável. O tipo de vingança que destrói a vida de alguém sem que ninguém precise levantar a voz. Enquanto esperávamos o momento certo para agir, eu fui me reconstruindo. Carmen insistiu que eu aproveitasse o tempo para me preparar, para me fortalecer, para me transformar na mulher que eu sempre poderia ter sido se não tivesse me deixado diminuir por Samuel. Ela contratou uma personal trainer que vinha à mansão 3 vezes por semana. Contratou uma nutricionista que elaborou um cardápio personalizado para mim. Contratou uma consultora de imagem que me ensinou a me vestir, a me maquiar, a me portar de uma forma que transmitisse confiança e poder. Eu resistia no início. Achava que aquilo era superficial, desnecessário. Mas Carmen me fez entender que a aparência importa. Não porque define quem somos, mas porque influencia como os outros nos tratam.
Uma mulher bem vestida, bem cuidada, de postura ereta e olhar firme, é tratada de forma diferente de uma mulher encolhida, desleixada, com os ombros curvados de tanto carregar o peso do mundo. E eu queria ser tratada de forma diferente. Eu queria que Samuel me visse e percebesse o que tinha perdido. Além das transformações externas, Carmen também investiu nas internas. Ela me apresentou a Renata, uma psicóloga que trabalhava com mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Nas sessões com Renata, eu fui desconstruindo os anos de manipulação que Samuel tinha praticado, entendendo como ele tinha me isolado, me diminuído, me feito acreditar que eu não valia nada sem ele. Era um processo doloroso, mas necessário. Como arrancar um espinho que está fundo na carne. Dói na hora, mas depois a ferida pode finalmente cicatrizar. Minha mãe foi a primeira pessoa que eu procurei, assim que tive condições. Liguei para ela de madrugada, do celular novo que Carmen tinha me dado, e contei tudo. Ela chorou, eu chorei. E por alguns minutos ficamos apenas ouvindo o silêncio uma da outra, conectadas por um fio invisível que nenhuma distância poderia romper. Ela quis vir me ver imediatamente, mas eu pedi que esperasse. Disse que estava bem, que estava em segurança, que em breve contaria tudo pessoalmente. Ela aceitou, relutante, mas aceitou. Meu irmão Rodrigo teve uma reação diferente. Quando soube o que Samuel tinha feito, quis ir até o apartamento e tirar satisfações. Rodrigo sempre foi protetor, desde que éramos crianças, e a ideia de que alguém tinha maltratado a irmã dele o deixou furioso. Eu tive que acalmá-lo, explicar que a vingança estava sendo planejada, que seria muito mais eficaz do que qualquer confronto físico. Ele concordou, a contragosto, mas fez questão de dizer que se Samuel aparecesse na frente dele, não responderia por si. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. Samuel fechou o negócio do terreno, exatamente como Carmen tinha previsto. A comissão caiu na conta dele, uma quantia que ele nunca tinha visto junta antes. Ele deixou a imobiliária, vendeu o carro antigo e comprou um novo. Reservou as passagens para a cidade onde pretendia recomeçar. Estava tão certo de que tinha vencido, que nem se deu ao trabalho de me procurar. Para ele, eu tinha simplesmente desaparecido, virado fumaça, deixado de existir. O que ele não sabia era que eu estava observando. Cada passo, cada decisão, cada gasto. Os investigadores de Carmen mantinham um dossiê atualizado, documentando tudo em detalhes. E quando o momento chegou, eu estava pronta. A verdade sobre o terreno veio à tona numa manhã de terça-feira, 3 meses depois da noite em que Samuel me abandonou no ponto de ônibus. Um advogado da Fundação Beneficente entrou com uma ação reivindicando a propriedade, apresentando os documentos originais que provavam a doação. A incorporadora, pega de surpresa, recorreu imediatamente à imobiliária que havia intermediado a venda. E a imobiliária, por sua vez, apontou o dedo para Samuel. Eu soube de tudo através de Carmen, que recebia atualizações em tempo real de seus contatos. Samuel foi convocado para prestar esclarecimentos. Descobriu que a comissão que tinha recebido precisaria ser devolvida. Descobriu que estava sendo investigado por envolvimento em transação fraudulenta. Descobriu que as passagens de avião, o carro novo, o apartamento dos sonhos, tudo isso tinha sido construído sobre areia movediça. Letícia foi a primeira a abandonar o navio. Quando entendeu que Samuel não era o homem de sucesso que fingia ser, quando percebeu que ele estava afundando em problemas que poderiam respingar nela, ela simplesmente desapareceu. Voltou para a casa dos pais, bloqueou Samuel em todos os meios de contato, agiu como se nunca tivesse existido um relacionamento entre eles. A facilidade com que ela o descartou era a prova de que nunca tinha havido amor ali, apenas conveniência. E quando a conveniência acabou, ela seguiu em frente. Samuel, por outro lado, não tinha para onde ir. O dinheiro que restava mal cobria as despesas do advogado que ele precisou contratar. O apartamento que compramos juntos, aquele que ele dizia ser apenas dele, estava sendo disputado judicialmente. A reputação que ele tinha construído no mercado imobiliário estava destruída. Ninguém queria fazer negócio com um corretor envolvido em fraude, mesmo que a investigação ainda estivesse em andamento. Eu poderia ter ficado satisfeita com isso. Poderia ter considerado a vingança completa e seguido com a minha vida. Mas havia algo que eu ainda precisava fazer.
algo que Carmen me ajudou a planejar, embora tenha insistido que a decisão final era minha. Eu precisava ver Samuel, precisava olhar nos olhos dele e deixar que ele me visse. Não a Esmeralda que ele tinha abandonado, quebrada e perdida. A Esmeralda que eu tinha me tornado, forte, inteira, dona de mim mesma. O encontro aconteceu num café do centro da cidade, num fim de tarde de quinta-feira. Samuel tinha concordado em me ver porque achava que eu queria negociar a divisão dos bens, que eu estava desesperada por dinheiro. Ele não fazia ideia do que eu esperava. Cheguei antes dele, propositalmente. Escolhi uma mesa perto da janela, onde a luz natural realçava as mudanças que eu tinha passado. O cabelo estava diferente, mais curto, mais moderno. A roupa era elegante, de um tecido que ele certamente reconheceria como caro. A postura era ereta, os ombros para trás, o queixo levantado. Eu parecia outra pessoa. Eu era outra pessoa. Samuel entrou no café com 15 minutos de atraso, como se quisesse demonstrar que ainda tinha algum poder sobre mim. Mas quando me viu, quando realmente me viu, ele parou no meio do salão, confuso, sem saber como reagir. Eu sorri, um sorriso pequeno, controlado, e fiz um gesto para que ele se aproximasse. Ele sentou na cadeira à minha frente, os olhos percorrendo meu rosto, minha roupa, meus acessórios. Eu podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dele, tentando entender como eu tinha me transformado em tão pouco tempo, de onde tinha vindo aquela segurança que eu irradiava. Você está diferente, ele disse, e a voz dele tinha um tom de desconfiança. Eu estou bem, respondi, sem dar mais detalhes. Como você está, Samuel? Ele franziu a testa, claramente incomodado com a minha calma. Como eu estou? Você sabe como eu estou. Você sabe o que está acontecendo comigo. Sei, vi nos jornais. A imprensa local tinha noticiado o caso do terreno, citando Samuel como o corretor envolvido na transação questionável. O nome dele estava manchado, e ele sabia disso. Foi você, não foi? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, a voz baixa e ameaçadora. Foi você que armou tudo isso. Eu sustentei o olhar dele sem piscar. Eu não armei nada, Samuel. Você armou a própria destruição quando decidiu fazer negócios sujos. Eu apenas ajudei a verdade a aparecer. Ele recuou, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, Samuel parecia genuinamente assustado. Como? Como você conseguiu? Isso não importa. O que importa é que você vai enfrentar as consequências dos seus atos. Não só os negócios fraudulentos. A forma como você me tratou, a forma como me abandonou, a forma como me humilhou durante anos. Tudo tem um preço, Samuel, e chegou a hora de você pagar. Ele tentou argumentar, tentou me intimidar, tentou usar os velhos truques que sempre funcionavam. Mas eu não era mais a mulher que ele conhecia. Não me deixei abalar, não levantei a voz, não perdi a compostura. Apenas o ouvi, em silêncio, até ele se esgotar. Quando ele finalmente calou, eu me levantei, peguei minha bolsa e deixei uma nota sobre a mesa para pagar o café que eu tinha tomado. Adeus, Samuel. Eu espero sinceramente que você aprenda alguma coisa com isso. Mas conhecendo você, duvido. Saí do café sem olhar para trás. Não precisava. A expressão no rosto dele quando eu me virei pela última vez era tudo o que eu precisava ver. Era a expressão de um homem que finalmente entendeu que subestimou a pessoa errada. Do lado de fora, Geraldo me esperava com o carro de Carmen. Entrei no banco traseiro, respirei fundo e senti pela primeira vez em anos uma paz genuína. Não era alegria, não era triunfo. Era algo mais profundo. Era a certeza de que eu tinha recuperado algo que Samuel tentou me tirar. Minha própria história. Carmen me recebeu na mansão com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Ela sabia que eu tinha conseguido. Sabia que a vingança estava completa. Mas a vida não terminou ali. A vida, na verdade, estava apenas começando. Nos meses que se seguiram, eu me dediquei a reconstruir tudo o que Samuel tinha destruído. Com a ajuda de Carmen, abri um pequeno ateliê de arranjos florais, assim como o de Dona Odete, mas com um diferencial. Parte dos lucros era destinada a um projeto que eu mesma criei, voltado para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a se reerguerem.
Era uma forma de retribuir o que Carmen tinha feito por mim, de estender a mão para outras mulheres que estavam no mesmo ponto de ônibus onde eu estive, perdidas, sem saber para onde ir. Carmen se tornou mais do que uma benfeitora. Ela se tornou uma amiga, uma mentora, quase uma avó. Eu a visitava regularmente na mansão. Jantávamos juntas, conversávamos sobre a vida, sobre os desafios, sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Ela me contou histórias do passado dela, dos tempos em que era jovem e lutava para ser levada a sério num mundo dominado por homens. Ela me ensinou que a verdadeira força não está na raiva, mas na persistência, na capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Samuel, enquanto isso, enfrentava as consequências dos próprios atos. A investigação confirmou o envolvimento dele na transação fraudulenta, e ele foi obrigado a devolver a comissão que tinha recebido, além de pagar uma multa significativa. A carreira dele no mercado imobiliário estava arruinada, e ele precisou aceitar um emprego numa loja de materiais de construção, ganhando uma fração do que ganhava antes. O apartamento que disputávamos foi vendido, e a minha parte da divisão foi depositada numa conta que eu usei para investir no ateliê. Ele perdeu tudo o que achava que tinha conquistado, e eu ganhei muito mais do que jamais imaginei. Mas a maior vitória não foi material. A maior vitória foi interna. Foi olhar no espelho e gostar do que via. Foi acordar de manhã sem medo, sem ansiedade, sem a sensação constante de que eu não era boa o suficiente. Foi perceber que a opinião de Samuel sobre mim não definia quem eu era. Eu era mais do que as palavras cruéis que ele usou. Mais do que os anos de diminuição. Mais do que a mulher que ele tentou transformar em sombra. Um ano depois da noite no ponto de ônibus, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Voltei àquele lugar. Não sozinha, mas com Carmen, que insistiu em me acompanhar. Geraldo nos levou de carro e quando descemos diante do mesmo banco de metal enferrujado, eu senti uma mistura estranha de emoções. Era ali que minha vida tinha mudado. Era ali que eu tinha encontrado Carmen. Era ali que tudo tinha começado. Você sabe por que eu estava aqui naquela noite? Carmen perguntou, apoiando-se na bengala enquanto olhávamos para a rua vazia. A senhora disse que estava visitando uma conhecida. Mentira! Ela disse com um sorriso. Eu estava aqui por você. Olhei para ela, confusa. Como assim? Eu soube que seu marido planejava te abandonar nesse lugar. Um dos meus investigadores descobriu por acaso, enquanto monitorava outro caso. Quando eu ouvi o que ele pretendia fazer, decidi intervir. Vim até aqui, esperei que ele fosse embora e me apresentei. Fiquei em silêncio, processando a revelação. Não tinha sido coincidência, não tinha sido sorte. Carmen tinha me encontrado porque quis me encontrar. Tinha me salvado porque decidiu me salvar. Por que eu? Perguntei, repetindo a mesma pergunta que tinha feito na primeira noite. Por que, entre tantas mulheres, a senhora escolheu me ajudar? Carmen virou o rosto na minha direção, os olhos opacos brilhando com algo que parecia sabedoria acumulada. Porque eu vi em você o que vi em mim mesma há muitas décadas, uma mulher que não sabia o próprio valor, uma mulher que precisava de uma chance para descobrir do que era capaz. Eu tive essa chance, Esmeralda. Alguém acreditou em mim quando eu não acreditava, e eu prometi a mim mesma que faria o mesmo por outras, sempre que pudesse. Não havia palavras para agradecer algo assim, então eu apenas a abracei, ali mesmo, no meio daquele ponto de ônibus abandonado, sentindo a bengala dela encostar nas minhas costas, sentindo o perfume suave do casaco dela, sentindo a gratidão transbordar de uma forma que nenhuma frase conseguiria expressar. Quando nos afastamos, Carmen segurou minha mão e apertou com firmeza. Agora é a sua vez, Esmeralda. A sua vez de encontrar outras mulheres em pontos de ônibus, de estender a mão, de mostrar que existe um caminho. Você está pronta? Olhei ao redor, para a rua escura, para o banco onde tudo começou, para o poste de luz que ainda emitia aquela claridade fraca e amarelada. E então, olhei de volta para Carmen, com a certeza de quem finalmente sabe qual é o próprio propósito. Estou, eu disse, estou pronta. E estava mesmo. Os meses seguintes foram de muito trabalho, mas também de muita realização. O ateliê de flores cresceu além das minhas expectativas.
Contratei duas funcionárias, ambas mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha, ambas buscando uma segunda chance. Juntas, criamos arranjos para casamentos, formaturas, eventos corporativos, funerais. Cada buquê que saía das nossas mãos carregava uma história, uma intenção, um pedaço de nós mesmas. O projeto social também prosperou. Com o apoio financeiro de Carmen e de outros empresários que ela conhecia, conseguimos montar uma pequena casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não era grande, não era luxuosa, mas era segura. Um lugar onde elas podiam ficar enquanto se reorganizavam, enquanto buscavam emprego, enquanto decidiam o que fazer da própria vida. Eu passava lá todas as tardes, conversando com as moradoras, ouvindo as histórias delas, oferecendo o que eu podia. Não soluções mágicas, mas presença, empatia, a garantia de que elas não estavam sozinhas. Minha mãe finalmente veio me visitar, 3 meses depois que tudo se acalmou. Ela ficou uma semana no pequeno apartamento que eu tinha alugado perto do ateliê, e nós passamos esse tempo recuperando os anos perdidos. Ela conheceu Carmen, conheceu as funcionárias do ateliê, conheceu as mulheres da casa de acolhimento. E no último dia da visita, ela segurou minhas mãos e disse, com os olhos cheios de lágrimas, que estava orgulhosa de mim, que eu tinha me tornado a mulher que ela sempre soube que eu podia ser. Rodrigo também apareceu, algumas semanas depois. Trouxe a esposa e os dois filhos pequenos, que eu mal conhecia por causa do isolamento que Samuel tinha imposto. As crianças correram pelo ateliê, fascinadas pelas flores coloridas, pelos cheiros diferentes, pelas texturas das pétalas. Rodrigo me abraçou por um longo tempo sem dizer nada, apenas transmitindo pelo gesto o que as palavras não conseguiam. E Samuel? Samuel continuou existindo, em algum lugar da cidade, levando a vida medíocre que ele mesmo construiu. Soube, por terceiros, que ele tentou recomeçar algumas vezes, mas nunca conseguiu. A reputação manchada o perseguia, as portas se fechavam, as oportunidades sumiam. Ele não era mais o homem confiante e ambicioso que eu tinha conhecido. Era apenas um homem qualquer, carregando o peso das próprias escolhas. Eu não sentia pena dele, não sentia raiva também. O que eu sentia era indiferença. Aquela indiferença saudável de quem superou, de quem seguiu em frente, de quem não precisa mais olhar para trás. Samuel tinha sido um capítulo da minha história, um capítulo doloroso, mas encerrado. O livro continuava, e havia muitas páginas ainda por escrever. Carmen viveu mais 2 anos depois da nossa primeira conversa. Ela partiu numa manhã de primavera, dormindo, em paz, cercada pelos filhos e netos que eu tinha conhecido ao longo do tempo. O funeral foi discreto, como ela tinha pedido, sem flores exageradas, sem discursos intermináveis. Apenas as pessoas que realmente importavam, reunidas para se despedir de uma mulher extraordinária. Ela me deixou uma carta que o advogado dela entregou pessoalmente, lacrada, com meu nome escrito na frente em letra trêmula. Eu ali sozinha no ateliê, depois que todo mundo foi embora. E chorei. Chorei como não chorava havia muito tempo, não de tristeza, mas de gratidão, de saudade, de amor. Na carta, Carmen contava coisas que nunca tinha me dito pessoalmente. Contava que eu tinha sido a última mulher que ela ajudou, a última de uma longa lista que ela mantinha desde os 40 anos. Contava que, de todas as histórias que acompanhou, a minha era a que mais a tinha emocionado, porque eu não tinha apenas me reerguido, mas tinha decidido estender a mão para outras. Contava que, nos últimos meses de vida, ela observava de longe o trabalho que eu fazia na casa de acolhimento e sentia que tinha cumprido a missão dela no mundo. No final da carta, havia uma frase que eu guardei na memória, que repito para mim mesma nos dias difíceis, que se tornou uma espécie de mantra. A verdadeira vingança, Esmeralda, não é destruir quem nos machucou, é construir uma vida tão plena, tão significativa, que a existência deles se torna irrelevante. Carmen tinha razão. Ela sempre tinha razão. Hoje, enquanto conto essa história, faz 5 anos desde aquela noite no ponto de ônibus. 5 anos desde que Samuel me abandonou achando que estava me destruindo. 5 anos desde que uma senhora cega me ofereceu a mão e mudou o rumo da minha vida. O ateliê continua funcionando, agora com uma filial num bairro vizinho.
A casa de acolhimento cresceu e se transformou numa instituição reconhecida, com apoio de empresas e doações de pessoas que acreditam no trabalho que fazemos. Minha mãe está bem, morando pertinho de mim, aproveitando a aposentadoria tranquila que ela merece. Rodrigo e a família aparecem sempre que podem, e as crianças já sabem de cor o nome de todas as flores do ateliê. E eu estou inteira. Pela primeira vez na vida, estou completamente inteira. Não porque tudo seja perfeito, porque nunca é, mas porque aprendi a lidar com as imperfeições, a aceitar os dias ruins, a celebrar os dias bons, a seguir em frente independentemente do que aconteça. Se alguém me perguntasse o que eu aprendi com tudo isso, eu diria: nunca subestime uma mulher que foi deixada sozinha no escuro, porque é no escuro que a gente aprende a enxergar. É no escuro que a gente descobre a própria luz. É no escuro que a gente encontra, às vezes, a mão de uma estranha cega que muda tudo. Samuel me deixou num ponto de ônibus achando que eu ia desaparecer. Mas eu não desapareci. Eu renasci. E a vida que construí depois é a prova de que nenhuma crueldade, por maior que seja, tem o poder de definir quem somos. Porque quem define somos nós mesmas, sempre. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.